Olá, como vai você? Tudo bem? Bem-vindo ao estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Vamos juntos nessa jornada de 27 capítulos sobre variados assuntos interessantes e impactantes. Hoje, vamos começar esta viagem com as Escrituras Sagradas. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Escritura Sagrada. Que a Tua graça esteja sobre todos nós que vamos estudar a Tua Palavra. Fica com o nosso amigo, com a nossa amiga que está comigo estudando a Palavra nesse momento. Pedimos-te a Tua bênção e a Tua iluminação para que possamos compreender a Tua inspirada Escritura. O fazemos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca composta de 66 livros escritos por cerca de 40 autores das mais variadas culturas, origens e ocupações durante um período de aproximadamente 1.600 anos. Milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades nela contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemos se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis e ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem em nossos dias? Essas e outras perguntas serão respondidas neste episódio. Como Jesus considerava as Escrituras? Em João 17:17, a Bíblia diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é a fonte real de toda a verdade. Sem ela, andamos nas trevas que o pecado nos trouxe. Embora o mundo contemporâneo seja relativista quanto aos ensinos bíblicos, ela não deixa de exercer o seu poder transformador e santificador na vida do leitor. A Bíblia diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40:8. O próprio Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Qual é a situação de muitos estudantes das Escrituras e o que necessitam para entendê-la? Em Atos 8 encontramos uma história interessante que a Bíblia responde a essa pergunta. É que eles estudam e não entendem. E para entender a palavra, alguém precisa explicar. À semelhança do eunuco, há milhares de pessoas que anelam compreender as Sagradas Escrituras. No entanto, nem tudo na Bíblia é fácil de entender, como alguns até pensam. Por isso, nós devemos seguir a orientação bíblica que vimos na experiência do eunuco. Precisamos de um guia, é verdade, de alguém como Felipe, que orientou o eunuco. Entretanto, é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Algumas passagens da Escritura nunca serão perfeitamente compreendidas até que, na vida futura, Jesus Cristo as explique. Há mistérios a serem elucidados, declarações que a mente humana não pode harmonizar. Qual é a maneira correta, você pode estar se perguntando, de estudar a Bíblia? Isaías capítulo 28, verso 10, nos dá a resposta. É que nós devemos comparar textos a vários textos, buscar outras passagens bíblicas que explicam sobre o mesmo assunto. E ele diz, um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Ao estudar as Escrituras, nós devemos lembrar que a Bíblia é a sua própria intérprete. A abordagem moderna de interpretação bíblica é humanista, racionalista, existencialista e relativista. Nesse modelo, destaca-se o pluralismo religioso que aceita todas as interpretações e manifesta indiferença contra os princípios e doutrinas, comprometendo então a unidade e os princípios bíblicos.
Ao estudar um tema, considere todas as passagens bíblicas que tratam do assunto para ter uma visão geral do todo e não apenas de um verso fora do contexto. Que benefício recebe aquele que estuda as Escrituras? João 5,39 nos dá a resposta. Ao estudarmos a Bíblia, encontramos a vida eterna, porque ela testifica de Jesus. Ele é o personagem central de toda a Bíblia. Cada página fala do amor e do desejo de Jesus em nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. O principal benefício de estudar as Escrituras, meu irmão, minha irmã, é conhecer a mensagem de salvação que ela nos dá por meio de Cristo Jesus. A expressão examinar as Escrituras, é claro, refere-se ao Antigo Testamento. Os discípulos deviam crer em tudo a seu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Lucas 24, 44. Existe outro benefício prático que advém de examinar a Bíblia. O Espírito Santo guia o Filho de Deus a toda a verdade e ela é que nos liberta. Embora nem todas as pessoas aceitem as verdades contidas na Palavra de Deus, elas estão disponíveis a todos os que as buscam. Conhecer a verdade é conhecer o próprio Cristo, o que implica em amar, obedecer, honrar, seguir fielmente os seus ensinos. Esse conhecimento resultará em uma mudança radical, numa nova visão do mundo e de si mesmo. Isso é uma exigência, porque define que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e porque diz que a verdade deve ser praticada por nós. Então, segue a pergunta: quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? 2 Pedro capítulo 1, verso 21 nos dá a resposta: homens santos, da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Os profetas bíblicos não escreveram independentes de Deus, mas o fizeram pela divina providência. O conteúdo e significado da mensagem do profeta é proveniente da divindade, mas as palavras vieram de acordo com o contexto e a cultura do escritor bíblico, ou seja, o Espírito Santo inspirou a mente do profeta, não as palavras. Vários meios foram então utilizados por Deus para transmitir a sua palavra. A voz audível, por exemplo, do ser humano. Deus também se revelou face a face, através dos anjos, sonhos, visões. Também o seu Espírito, O próprio Cristo é a revelação especial. A essa dinâmica, o nome disto é a atuação do Espírito Santo na inspiração da mente do profeta, dando-lhe palavras ou ideias para comunicar a mensagem e o seu significado. Vem outra dúvida: quanto do texto bíblico foi inspirado por Deus? 2 Timóteo 3,16 nos dá a resposta: não somente o Antigo, não somente o Novo Testamento, mas toda palavra da Bíblia foi inspirada por Deus. Segundo este texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. A aceitação da Bíblia como um livro inspirado é um ato de decisão, meu irmão, minha irmã, e fé. As evidências de que toda a Escritura é inspirada por Deus podem ser confirmadas pela unidade entre seus escritores, a arqueologia, as profecias e as vidas que foram transformadas após estudo e compreensão. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Êxodo 31:18 nos fornece a resposta. Os 10 mandamentos. A lei, ela foi dada por Deus em 2 tábuas de pedras escritas pela sua própria mão. Perceba a santidade da lei do Cristo. Ela
é a representação do caráter divino e deve ser considerada na mais alta estima. Ao obedecê-la, reconhecemos a soberania do Senhor em nossa vida e mostramos nossa disposição em sermos fiéis. Está alguém autorizado, pastor? Você pergunta, a mudar a Bíblia? Não. O sábio Salomão declara: toda palavra de Deus é pura, é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, de 5 a 6. A palavra de Deus não deve ser alterada. Seus escritos, significado e propósitos devem ser estudados com oração e cuidadosamente guardados e seguidos pelos cristãos. Como são chamados, pastor, os praticantes dos ensinamentos bíblicos? João 13, 17, Tiago 1, 22, nos fornecem a resposta. Bem-aventurados se praticardes os seus ensinos. Nesta declaração, Jesus apresenta a fórmula do crescimento espiritual. A felicidade, portanto, resulta de conhecer a vontade de Deus, expressa em sua palavra e obedecê-la. O problema de muitos crentes é que não se aplicam ao estudo dos princípios bíblicos e, por isso, não sabem o que Deus espera deles. Enfim, para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam, mas não entendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. Meu irmão, sem Deus e sem o conhecimento de sua palavra, o ser humano está perdido e desorientado. Precisamos compreender e aceitar a revelação de Deus para sermos transformados conforme o Criador planejou. Você aceita toda a Bíblia como regra de fé em sua vida? Eu aceitei. Você quer dedicar seu tempo cada dia para estudar a Bíblia? Eu quero. Você fará todo o possível para colocar em prática seus ensinos em sua vida? Eu farei. Foi bom estar com você nesse primeiro estudo. Deus continue contigo. Até o próximo episódio. Tchau.